Olá a todos, sejam bem-vindos ao Espaço Cast, o podcast do Espaço Aberto. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Thiago. E nós estamos apresentando aqui o nosso episódio 0. Vocês estão com a gente no nosso episódio 0. Nossa primeira gravação, né? Antes do episódio oficial. Para vocês conhecerem um pouco mais da gente, um pouco mais do que compõe o por trás, né, do Espaço Cast. Hoje nós temos aqui a Maria Fernanda, o Matheus Junger, é isso mesmo, né? Isso aí, Junger. Junger. Oi, gente. A Maria Fernanda, que é presidente atual do DAEMP, não é, Maria? Isso. O Matheus, ele é... Vou falar particularmente, ele é o meu coordenador do projeto, tá? E ele também é... Acho que é o Professor. do projeto, né? É isso É mesmo. um aluno, estudante também e atualmente bolsista também de pesquisa do professor Eduardo Picanso. Espaço aberto comigo, com o Thiago também, né? Enfim, vamos começar aqui pela Maria Fernanda, né? A gente quer saber um pouquinho como é que funciona o DAEMP, porque você tá pelo DAEMP, né, agora, né? Sim, estou representando o diretório acadêmico Uhum. de empreendedorismo. O diretório não é um bicho de 7 cabeças, as pessoas às vezes têm essa interpretação, mas o diretório é basicamente a ponte entre o corpo docente e os alunos. Então a gente está ali para ajudar sempre. E é isso, a gente é uma equipe, somos poucos, mas é um trabalho muito em equipe e a gente tenta fazer o melhor assim para os alunos se sentirem acolhidos. Então a gente tem várias funções assim para trazer essa ponte também de uma forma muito orgânica. Entendi. Vocês fazem essa ligação, né, também com outros diretórios de outros cursos também, né? Isso. A gente fala que são as conexões. Aham. Como a gente é um diretório muito pequeno, voltou agora, se reestruturou no ano passado na chapa antiga, a gente está começando agora, mas a gente sempre tenta fazer um contato ou outro ali por meio de rede social, então no Instagram. A gente agora está com o LinkedIn, a gente está começando assim. Interessante. Então, é isso, mas nada também muito absurdo. A gente está tentando conquistar o espaço dentro da nossa comunidade para tentar sair um pouco dela. Ah, bacana demais. E tem enfrentado muita dificuldade, assim, pra ir com o DAEMP, ou tem ido mais tranquilo? Porque... Pra ser bem sincera, não. Aham. Assim, dificuldade, assim, de quebrar a cabeça, até agora não. Eu digo isso com muita tranquilidade. O diretório como um todo, de quem faz parte, a gente pensa muito parecido e as diversidades que a gente tem um com o outro, assim, a gente consegue resolver muito bem. Então, a gente não tem muito problema entre si, então acaba que a gente não tem problema do lado de fora. Você já falou que o diretório em si é um pouquinho mais enxuto, com menos pessoas, né? Mas quais são os projetos que vocês já aplicaram e pretendem aplicar e qual foi o mais difícil, assim? Então, essa chapa agora, que é a chapa ênfase, entrou no final do ano passado, mas a gente, de fato, começou a fazer parte como diretório no início do ano, no final do período, né? Porque teve essa diferença. Somos poucos, eu acho que é um total de 6, 7, não vou saber dizer o número. São funções, cada um tem sua função, mas todo mundo trabalha junto. A ideia de projeto que a gente tem é mais questão de produto e evento, e principalmente semana acadêmica. Então, isso até com o espaço aberto, de fato, são as ideias que a gente tem no atual momento e as ideias que a gente tem que ter. Obviamente, tem outras pautas, até mesmo questão de colegiado, questão de projetos de extensão por parte de fora, mas isso, são ideias, assim, mais avulsas que nós temos. Ah, bacana. E assim, sua rotina, ela permaneceu... Não permaneceu a mesma nunca, né? Porque você assumiu um diretório. Mas ficou mais difícil, mais complicado, é cansativo? Olha, eu vou dizer que não, mas eu também vou dizer que sim. Ué. Vamos Desenvolve. Vamos trabalhar. Eu acho que o diretório é uma responsabilidade, até mesmo porque não é algo banal, principalmente que você tá ali trabalhando com alunos e professores, ainda mais você assumindo uma diretório, né? Responsabilidade desse nível. Eu não fazia a menor ideia onde eu tava me enfiando, tô descobrindo ainda, né? Mas não vou dizer que... Não vou dizer que afetou a minha rotina. Eu tenho uma rotina muito flexível e o diretório, assim, acaba entrando nos horários que eu tenho livre e isso se encaixa super tranquilo. Às vezes é um problema ou outro achar um horário comum entre todo mundo, mas, assim, de fato, em questão de carga horária, carga, emocional, física, muito tranquilo. Até agora a gente não teve nenhuma dor de cabeça absurda, o trabalho é muito em equipe, então isso facilitou muito. E foi algo que a gente enfatizou desde o início, que é, cada um tem sua função, então cada um tem sua responsabilidade, mas tem coisa que tá todo mundo junto. Então vamos sentar, conversar, ver o que é melhor, e a gente faz essa ponte, assim, um entre o outro, muito, muito legal. Ah, bacana, legal, Maria. Maria, que no caso também ajuda bastante a gente aqui no Espaço Aberto também, né, com o nosso projeto, né? E agora tem ajudado mais ainda, né, com esse episódio piloto, também esse episódio de teste. Vamos pro Matheus também, né, conhecer um pouco o Matheus.
Matheus, né? Matheus que é meu coordenador, como eu falei. Matheus, que é o Matheus, né? É o Matheus, inclusive. Exatamente. Matheus que tá no Espaço Aberto há quanto tempo, Matheus? 20 anos? Calma, cara. Desculpa, me soltei. A gente tá em 2025, eu tô já há 4 anos. Eu entrei em 2021, lá em maio, no Espaço Aberto, eu tava no meu 2º ano de graduação Faz tempo, hein? em processo de gerência de redes. Faz tempo, hein? Pois é. Eu não era nascida. Não, eu achei que ia sair no ano seguinte. Então, E tá aqui até hoje. é uma penitência, será? Não. Brincadeira. Brincadeira, professor. Professor. Não, tô zoando. Não, acho que ele quis falar de vocês mesmo. Opa, É. desculpa. Não Desculpa. é possível. Não, mas olha só, assim, o professor Picança é um professor parceiro, eu já trabalho com ele há bastante tempo. E assim, quando eu entrei no Espaço Aberto, né, na época, enfim, era pandemia, 2020, não tinha muita perspectiva realmente do que fazer na graduação, porque ou era assistir aula online ou ficar em casa fazendo nada. E aí eu tava nesse momento, assim, procurando oportunidade de trabalho também, tava tentando fazer os meus corres à parte. E aí, em certo momento, consegui estágio, mas já tava... Estágio tem uma flexibilidade muito mais fácil que você consegue conciliar também com outras coisas. E aí eu tava com um tempo livre também que eu queria aproveitar para começar a desenvolver um pouco minha carreira acadêmica também. Seu estágio era tranquilo, seu estágio? Tranquilo. Porque tem alguns estágios que, né? Não era Que fácil. tiram sua alma, né? Total. Exato, não era Total. fácil porque eu era estagiário de cobrança numa empresa de refrigeração aqui de Niterói. Ele tirava a alma dos outros. Um pouco, então eu gastava muita energia. Eu entendi. Né? Estavam me ligando aqui agora. Calma que não fui eu. Vamos pedir socorro. E aí chegou essa oportunidade de, na época o professor Picança estava conversando que o Espaço Aberto nasceu em 2019 ou 2018, não lembro exatamente o ano, mas nasceu com o primeiro bolsista dele, que era o Ian. E assim, começou o primeiro ano, deu muito certo, eram palestras que o Ian estava organizando na época junto com o professor Picanço. Dali nasceram outros projetos também, como o MBA em Gestão Empreendedora do professor também. E ali foram, assim, começando a se desenvolver, mas chegou inesperada, a pandemia. Então, acabou tudo, acabou a Atlética, o Monstros, que era de PGE. Exatamente. Fechou tudo, né? A pandemia Complicado. prejudicou muita gente, né? Exato, e aí eu cheguei nesse cenário, quando eu entrei na faculdade, não teve ninguém para me receber, porque eu cheguei em 3ª ou 4ª chamada, não lembro agora exatamente. Mas aí, na época, não teve ninguém para me dar um oi, tipo, seja bem-vindo à PGE, ninguém falou comigo, então eu tive que ir descobrindo tudo sozinho. Exato, e era ainda online, aí tive que... Nossa. Não sabia nem quem eram os professores de direito, na época o Robson era coordenador do curso, então foi Nossa. Mudou, né? Já faz tempo. E aí, quando eu comecei... Aí, quando eu tive a oportunidade de entrar no Espaço Aberto por uma matéria do professor Picança, que ele falou que estava começando um projeto de palestras, não sei o quê. Você se interessou pelo projeto e foi descobrir mais. Exato. Só que aí, nessa questão mesmo de... Por ainda ser pandemia, não tinha vacina na época, então ninguém ia sair de casa. Ia ser uma palestra online, vamos dizer assim. Só que tava também numa fase, tipo, ninguém aguentava mais ficar na frente do computador. Ninguém tava, tipo, todo mundo surtando, já tendo aula todo dia. Sim. As aulas duravam 4 horas, 3 horas. E no mesmo horário? Era à noite também? Era, primeiro período tinha uma regra de 1 hora de duração de aula na pandemia. E aí, a partir do segundo período, era o tempo que o professor quisesse. Então, tinha professor que ficava 4 horas, tinha professor que ficava 3. Mas disciplinas obrigatórias, isso? Isso, todas. Caramba. Todas de PGE. Meu amigo. Até 4 horas de aula. Até 4 horas. Tinha um De palestra, no caso, né? que já se aposentou. Ele ficava 4 horas em aula também. Tipo, E não tem nem a justificativa de sair mais cedo. Putz, meu ônibus tá passando. Não tem como, né? Já tá em Não casa, tem verdade. isso. Mas Isso é um ponto aí- bom a ser abordado também, né? Porque... Tem que ir, tá chovendo. É. Nossa, tá dentro de casa. já. E isso, você já estava Exatamente. estagiando nessa época? Então, tipo assim, você estava estagiando online, então você tinha que passar o dia inteiro Pior que não, na... meu trabalho era presencial. Você trabalhava presencial na Sem pandemia? vacina? Era máscara e... E fé. Deus. E muita fé. De Deus, E né? muita fé. O álcool gel, não esquece dele. Cara, Santíssima exatamente. Trindade. E pra retornar pro presencial, como é que foi? E aí... Porque assim, eu, na época da pandemia, falar um pouquinho aqui, eu tava em colégio ainda. Então, tipo, Também. eu me ferrei muito. Muito. Cara, foi demais, foi horrível. Não, pra mim foi mais tranquilo, porque eu fiz PGE, eu entrei em 2020.1. Então, quando voltou presencial 2022.1, eu já tava quase acabando a graduação. Tipo, eu tava só com... TCC, estágio, TCC, tipo, tava bem mais teoria das tranquilo a minha vida. organizações. Só que aí Inclusive, um abraço, professora Joyce, que é excelente nessa matéria. Só que aí nessa época o Espaço Aberto, quando tava tendo esse novo nascimento, esse renascimento do Espaço Aberto, conversei com o professor, falei, professor, acho que ninguém aguenta mais ver palestra online, ninguém quer fazer cursinho, vamos fazer um Instagram, uma rede social. E na época, só, assim, o UF não tinha tantos Instagrams quanto hoje. Uhum. Não existia avisos, não existia nada disso.
E aí eu comecei com o espaço aberto ali e fui, assim, realmente produzindo conteúdo de empreendedorismo, essas coisas. E na época a gente até conseguiu boas parcerias. A gente fez parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. A gente fez algumas parcerias com avisos quando estava começando também. A gente fez uma amizade ali online também. E aí, só que assim, nesse meio tempo também eu já estava me formando em PGE. Falei, acho que vou sair também. Tava fazendo reingresso aqui para mídia. Sim. E aí, só que surgiu a oportunidade de continuar trabalhando com o professor também, agora no outro projeto dele que é de empreendedorismo imigrante. Mas eu ainda dou um apoio forte também para o Espaço Aberto, faço supervisão, tô aqui com você. Sim, obrigado. Quebrou um galho. Ajuda muito. Enfim, mas eu acho, assim, pelo menos assim, para esse... Eu vejo isso aqui como a gente está fazendo também como um outro renascimento para o Espaço Aberto agora, mas numa nova perspectiva. E a gente sabe que as redes sociais também já saturaram muito, ninguém aguenta mais ver posts de, enfim... coaches, empreendedores, que virou uma coisa... O mundo saturou do coach, exatamente. né? Exatamente. Eu acho que o coach virou um novo mal da sociedade. Deixa eu perder e falar dos coaches. Calma. Né? Sobre hate aí. Exatamente. É muito banal. Sim. A galera já tá descredibilizando legal, então Exatamente. Você tem que inovar muito pra você chamar atenção. Engajar hoje na internet virou milagre. Exatamente. Porque é aquela coisa, né? É o mercado de trabalho, né? Como a gente também vai abordar esses assuntos aqui, tanto de mercado de trabalho, atualidade. Enfim, esse aqui é mais um, né? É uma prévia, né? É uma préviazinha, um geralzão. Mas, tipo assim, isso é verdade. O mercado ele tá muito saturado mesmo. E a galera, hoje em dia, eu percebo que a galera, ela tá se perdendo no mercado. Tipo assim, ela segue na graduação, mas tipo assim, cara, o que eu vou fazer? Tanto que isso já aconteceu isso comigo, por exemplo, em PGE, no início. Falei, pô, vou seguir PGE. Não era a minha primeira graduação, queria fazer direito. Falei, pô, vou seguir em PGE, mas, cara, será que eu vou achar alguma área pra cá? E hoje em dia eu quero seguir na área de consultoria. E eu, pô, tô adorando a faculdade de PGE, cara. O que vocês acharam da faculdade de PGE, inclusive? É até bom saber disso. Porque você se formou. O Matheus falou que você pediu reingresso. Inclusive, uma curiosidade, o Matheus é professor de mídia. É muito bom, representando mídia. Ele é formado em processos gerenciais. E voltou pra fazer mídia. Mestrado agora. em? Comunicação. Comuni- Fazendo agora no segundo ano, qualificação. Tá. Aí tô no 5º período de estudos de mídias e também tenho MBA em gestão empreendedora. Cara, é bom, hein? empreendedorismo. É o meu professor, né? Não. Professor de alguém. Excelente professor. Exatamente. Cara, mas assim, pra mim, PGE... Porque assim, eu entrei... Acho que esse é um desafio pra qualquer brasileiro, né? Sim. A gente tem que escolher o que quer fazer Sim. na vida com 17 É muita pressão, né? Isso é absurdo. E aí, assim, Até na antes, época, eu olhei todos os cursos, achava tudo chato, não identificava com nada. E aí eu tinha nota para 2 cursos que eu tinha jogado lá no SISU. Eu tinha deixado a primeira opção, Engenharia de Telecomunicações. Caraca, aleatóriozaço, Completamente sim. E na segunda tava pensando em processos gerenciais. E aí, só que, tipo, tava conversando na época também com meus pais, tipo, sobre o que eu vou fazer da vida, né? E aí eu conversando com eles, especialmente naquele dia, minha mãe chegou e falou, mas você já olhou a grade do curso? Aí eu fui lá e abri a grade. UF, Engenharia de Telecomunicações. Vi lá, física, não sei o quê. Já desistiu, né? Eu falei, cara, não é pra mim, realmente. Tem quem goste. Dependente Tem quem do gosta, for óbvio. processos gerenciais, eu tô assim. Vou fazer PGE. Tem quem goste. Tem quem gosta, na exatamente. Época, eu também não tinha ideia que eu queria... Nem quem faz gosta. Eu não tinha né? ideia que eu queria ir pra... Calma. Eu não sei, tem quem goste, né? Mas tem quem Não, gosta. tem alguns que gostam. pô. Tem Não, sempre um. Cara. A exceção Exatamente. existe. Se o curso tá aí exatamente. funcionando é porque tem gente pra fazer. Tem algum Exatamente, maluquinho tem pra conteúdo, exatamente. Não. Ou algum abençoado. Horrível, cara. Calma, cara. Não, mas realmente. Episódio piloto, gente. Tudo bem. Tudo pode. Não, mas realmente. Mas aí, o que aconteceu? Aí eu acabei caindo em processos gerenciais, fiz inscrição, me inscrevi, Sim. blá, blá, blá. E descobri nesse meio tempo que queria fazer estudos de mídia. Aí, tipo... Porque um amigo chegou e falou, Matheus, esse curso é sua cara. Aí chegou uma outra amiga e falou, por que você não faz reingresso pra esse curso? Aí outro chegou e falou, por que você não faz mudança de curso? Só que eu já tava, tipo... Meio do caminho acabando, já faltava, tava no 5º período. Falei, cara, não Agora vou- Terminar, né? não vou acabar, né? Vou terminar, entreguei o TCC, fiz um ingresso em concurso e acabei me achando um pouco em mídias também na parte de comunicação. Mas eu acho que dá pra juntar um pouco dos dois mundos também, juntar o útil e agradável. Ah, bacana. Então, você bacana. leva alguma coisa, tipo assim, alguma coisa específica de PGE pra mídia? Ou tem alguma conciliação que você esteja dando em aula? Bom né? levantamento, inclusive. Cara, hoje eu trabalho, assim, eu agora não trabalho diretamente na minha empresa no setor de comunicação. Mas, assim, eu, nesse meio tempo, agora que teve umas mudanças de estrutura na minha empresa, que eu trabalho numa empresa de TI, de sistemas, e aí, só que eu fico na parte mais da gestão comercial. E aí, o marketing precisou passar por uma reformulação, e eu fui o braço direito ali junto do supervisor, Sim. para estar trabalhando tanto a comunicação dos eventos que estavam tendo, então... de certa forma, assim, PGE foi muito importante porque, assim, eu trabalho hoje na área de PGE. Te deu uma base pra justamente Exato, trabalhar onde você trabalha. relacionamento com o cliente, enfim, Sim. essa parte Sim.
que eu também gosto da iniciativa intraempreendedora, de você Isso poder é bacana. desenvolver projetos Dentro da de própria empresa que empresa, você já sim. trabalha. E lá da minha própria empresa, por ser uma empresa de sistema, tem muita possibilidade de desenvolver novos produtos, procurar novas possibilidades Sim. dentro do mercado de radiologia. Então, estar em contato com os setores de desenvolvimento, suporte, enfim, acho que está um pouco ligado com essa minha primeira formação também, né, desse processo de lançamento de novos produtos, enfim, explorar outros mercados, mas está sempre ali com o pezinho também em gestão para, enfim, tá levando. Por hora eu tinha plano de mudar de área, mas como é a parte que eu já tenho mais experiência também de trabalho desde o primeiro estágio, Sim. não estou mudando porque realmente é uma área hoje que eu estou confortável. Eu consigo estar hoje numa empresa muito boa, que dá benefícios excelentes, enfim, e dá a possibilidade também de crescimento. Então, acho que isso é uma boa perspectiva para os alunos também de PGE. Hoje em dia, pessoal, a gente pensa muito também em possibilidade de crescimento, né? Isso é uma coisa que a gente conta muito. Por exemplo, processo seletivo de uma empresa, o jovem vai prezar por isso. Então, é sempre uma parte boa do processo de seleção. Mas você, como aluna, assim, o que tem achado de PGE? Eu falo isso para muita gente que o empreendedorismo, você consegue trabalhar em qualquer área, mas nem toda área consegue trabalhar com empreendedorismo. Exatamente. Sim. Então, eu acho que o nosso curso, ele é um ótimo para quem, tipo, tá ali naquele... Cara, eu não sei o que eu quero. E ainda mais na geração que a gente tá, que é uma geração que tem uma cabeça absurda pra internet, uma cabeça, assim, muito grande para empreender. Eu acho que a gente vê muita gente nova, assim, que tem essa vontade, esse espírito. E, assim, eu acho que as nossas matérias, a nossa grade, assim, os nossos professores e a nossa comunidade, cara, é absurdo. Você tem uma base muito boa, uma base não só acadêmica, mas uma base de mercado. Nossos professores, assim, compartilham várias experiências na aula, assim, que, cara, você senta e você tem vontade de estar ouvindo. Isso é muito legal. Exatamente. Então, tipo, eu entrei com os 2 pés pra trás, tipo, falando, cara, onde eu tô, não era isso que eu queria. E, pô, hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa. Tipo assim, obviamente eu tenho outras vontades, outras áreas que eu tenho muito interesse, outras graduações que eu tenho interesse, mas eu acho que empreendedorismo te dá uma base, assim, de mercado, uma base de mundo muito boa. Sim. Então, tipo, eu gosto bastante. Então, no meu caso, eu também não tinha muitas opções, eu estava muito indeciso, né, na minha época. Aí eu fui parar, estava vendo no SISU, dei de cara com o curso, fui fazer o que o Matheus fez. Fui pegar a grade horária. Aí a grade do curso me agradou muito. E é muito, muito ampla para mercado e tal. Então, tipo assim... Você começou em marketing, né, Thiago? Então, eu tava fazendo uma... Eu comecei junto, na verdade, só que como... O horário, né? O horário não, mas... O processo para começar as aulas, a UF geralmente começa em março, né? Sim. Aí, como eu não queria ficar o primeiro semestre... Parte do primeiro semestre parado, Tá. aí eu comecei a fazer publicidade, só que eu já tranquei no primeiro ano também, e o curso eu dou continuidade até hoje, justamente por isso, ter um curso bem amplo. Sim, pega então, tudo, né? quem tá muito indeciso, e pô, muito pode bom. ser uma Exato. primeira graduação muito importante Sim. para quem gostaria de, por exemplo, não sei se você gosta muito de marketing, né? Então, tipo assim, tem muita matéria, muita Sim. oportunidade de marketing no nosso curso que você já meio que tá trabalhando no mercado. Não, e eu gosto muito também das matérias de gestão. A gente tem gestão de tudo, Sim, mano. Tá na exatamente. grade, é gestão de serviços, Isso, projetos, pessoas, tudo. É gestão de tudo. Aprende um pouco de tudo. De tudo, exatamente. Então, é nessa área de gestão também, mas eu acho que a gente vê em vários professores, assim, em várias aulas, o incentivo à criatividade. Então, às vezes, o trabalho de final de disciplina, assim, é muito legal. E não só a questão do trabalho em grupo, mas, pô, parece ser simples, mas quando você vai ver, tipo, pesquisa de campo, Sim, sim. você incentiva essa criatividade. Exatamente. E você sente essa vontade. Então, durante o curso, você vai se descobrindo aonde você quer trabalhar. Se você quer trabalhar numa empresa, se você quer trabalhar em RH, se você quer trabalhar com gestão, se você quer criar sua própria empresa, em que área você quer seguir. Então, isso é muito legal. E, às vezes, não só em área que você quer seguir para um reingresso, que foi o caso do Matheus, mas, tipo, que área você quer seguir para, tipo, pô, eu bato no peito e eu vou abrir a minha própria Sim, empresa. verdade. Você já tem a base para... Exatamente. Eu particularmente falando, o professor Picanso assim, quando eu e o Thiago a gente foi falar sobre esse projeto, né? A gente estava construindo o projeto ainda, seria só uma consultoria, né? Sim. Então, tipo assim, é a área que eu tô querendo abranger. Thiago já ia entrar mais na parte de apoio mesmo, com a parte de marketing dele, que ele se interessa bastante. Cara, o professor Picanso, assim, aquilo que você falou dos professores, eles acorem, cara, assim... Muito. O Picanso, ele Absurdo. vamos fazer, tem um projeto pra isso e, cara, só você coordenar, eu tô aí, Sim, todos os vambora. professores. Com o apoio do Matheus, pô, cara, é assim... Mas enfim, Muito bom. aí é isso, né? A gente hoje tá gravando esse episódio piloto. Quero agradecer demais a vocês dois. Muito obrigado por vocês terem vindo, tá? Obrigado Bom, mesmo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Nada, gente. eu Foi que ótimo agradeço. dividir com o Matheus aqui nesse tipo de especial. E, gente, é isso. A gente quer realçar aqui também agora que
O nosso podcast, ele vai trazer esses temas aqui também pro mundo acadêmico, né? Pro pessoal, mais pro pessoal da UF, mas a gente vai abordar outras universidades também, se possível, né? Sempre tendo um assunto de outras universidades. A gente vai falar também sobre atualidades, sobre o mercado de trabalho. Vamos trazer pessoas, né, experientes. Empreendedores de fora Empreendedores, de exatamente. Niterói, de fora. Exatamente. Profissionais dentro de empresas aí. Exatamente. Um pouquinho de tudo. Exatamente. Tem aquele... Mercado e acadêmico, né? Exato, Exatamente. também Juntar os pesquisadores também para falar um pouco mais A sobre. ideia tá incrível, gente. Exato. Só acompanhar. Exatamente. Já seguiu a gente no Instagram? Sigam a gente no LinkedIn, Instagram também. e se inscreve aqui no canal do YouTube, vai estar aqui embaixo, editor, é isso? Dá um joinha aí, tá bom? Deixa o seu like, Exatamente. compartilha o vídeo. Gente, obrigado, Acho que é é isso. isso. Nosso primeiro episódio. Obrigado mesmo.